Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, nos abençoe nesta noite, para que tudo que for falado aqui caia no nosso coração e que a gente possa levar para a nossa vida, que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração, para que a gente possa colher todos os frutos que ela tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era... Estou com a minha Sagrada Escritura aqui, tá? Eu não acho na internet um curso bíblico pela internet. Eu nunca vi. Católico eu nunca vi. Que pega lá desde o Antigo Testamento, nunca vi. Então, o nosso curso aí de graça para você. Então, nos ajude, compartilhe, comente os nossos vídeos, dê um joinha, por favor, nos ajude a evangelizar, tá bom? E a gente precisa muito. Tem católico que nunca leu a palavra. Tá? O Antigo Testamento, gente, é dificílimo estudar o Antigo Testamento. Não é fácil aprender o Antigo Testamento, não. Não pensem vocês que eu sei tudo, que eu não sei, não. Eu também tenho que estudar muito para passar para vocês. Eu não sou doutor em Bíblia. Eu já li, graças a Deus, eu já li a Sagrada Escritura, mas eu não posso dizer que eu sou doutor em Bíblia. Não sou. Então eu também preciso estudar para passar para vocês. Então, por favor, eu só peço que vocês me ajudem aí, se inscrevendo no canal, compartilhando, tá? Você que assiste, passe para mais pessoas, peça para se inscrever e nos ajudar e divulgar para outras pessoas, por favor. Ok? Posso contar com a ajuda de vocês? Muito obrigado. Gente, nós estamos estudando o Antigo Testamento, tá? Nós já estudamos todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem aí na nossa playlist. Eu quero começar a estudar lá do Gênesis, eu quero mandar para uma pessoa para ela estudar. É só você ir lá na playlist, estudo bíblico. Você pode fazer um estudo lá desde o Gênesis, se você ainda não fez. Eu estou atrasado. Não é? Você pode voltar lá no Gênesis, nós já temos aí todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Está aí no canal. E agora nós estamos estudando os livros históricos. Já estudamos Josué, já estudamos Juízes, já estudamos Ruth. Agora estamos estudando os 2 livros de Samuel. Estamos no primeiro livro de Samuel. Nós já estudamos aí
os primeiros capítulos que fala do próprio profeta. Samuel foi um profeta e foi o último juiz de Israel. E ele teve a missão de sagrar o primeiro rei de Israel, que foi Saul, que nós vimos na aula passada. Na aula passada, o povo pediu um rei. Deus ficou chateado com o povo, porque Deus era o rei do povo. Então, se o povo estava pedindo um rei, porque não confiava em Deus. Então, Deus ficou chateado, magoado com o povo. Mas, como o povo pediu, então Deus falou para Samuel, já que eles querem um rei, dê um rei para eles. Então Samuel foi lá e ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Então nós já começamos a ver na aula passada. Hoje, nós vamos continuar. Nós paramos no capítulo 10, tá bom? Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 seguintes, tá? Veja, Saul, gente, não foi um rei muito bom para Israel, tá? Ele desagradou muito a Deus, tanto que Deus tirou o reinado dele e depois colocou lá Davi. Inclusive teve até ciúme, Saul ficou até com ciúme de Davi, ok? Mas por quê? Porque ele cometeu alguns erros aí, inclusive um deles nós vamos ver hoje, tá? Gente, a pior coisa que acontecia no Antigo Testamento, que Deus punia, era desobediência e idolatria, tá? São dois pecados que Deus punia severamente no Antigo Testamento. A idolatria, porque Deus queria que Israel cultuasse o único Deus verdadeiro, que era Ele. Eles viviam cercados de muitos povos pagãos, por isso que Deus proibia as imagens no Antigo Testamento, algumas imagens. E, veja, a desobediência, né? Às vezes Deus dava uma ordem e eles não cumpriam, ok? Então Deus abandonava o povo. Quando Deus abandonava o povo, nós vamos ver hoje, todas as vezes que o povo agia por conta própria ou abandonava Deus, eles perdiam. Quando eles consultavam Deus e Deus estava com eles, eles sempre venciam os inimigos. É o que nós vamos ver hoje, tá? E lembrando que esse é um contexto de guerra, a chamada Guerra Santa, Israel contra os pagãos. E eles viviam no meio de muitos pagãos. Lembrando que estamos no olho por olho, dente por dente. Não estamos no tempo da misericórdia ainda, como no tempo de Jesus. Então naquela época se tinha muita guerra, não é? Infelizmente até hoje nós vemos aí, não é verdade? Estados Unidos contra não sei quem, Ucrânia contra a Rússia, não sei o que. Se hoje a gente ainda vê guerras, imagine na época do Antigo Testamento. Então, que era a lei do olho por olho, dente por dente. Aí que eles faziam guerra mesmo. E Israel tinha que guerrear, senão, né, eles perderiam. E Deus, como eles eram um povo escolhido, então eles, vamos dizer assim, pediram o rei para isso, para guerrear contra os pagãos. E Saul era, vamos dizer assim, gostava de guerra, vamos dizer assim. O próprio Davi também era um homem de guerra, tanto que ele não construiu o templo de Jerusalém. Por que não foi Davi, foi Salomão? Deus falou com ele, você não vai me construir o templo. Por quê? Porque você é um homem de guerra, você não é um homem de paz. Era a cultura da época, gente. Infelizmente os reis tinham esse contexto que tinha que guerrear, tinha que matar. E tanto Saul quanto Davi eram homens de guerra. Salomão já não era tanto assim, já era um homem mais pacífico, vamos dizer assim. Então Salomão foi quem construiu o templo de Jerusalém, e depois foi destruído pelos babilônios, tá bom? Então aí no capítulo 11 vai falar da vitória contra os amonitas. Quem eram os amonitas? Eram os pagãos, tá? Samuel ungiu Davi como rei, então Saul começou a guerrear contra aqueles povos pagãos. E um deles eram os amonitas, que eram povos pagãos que viviam ali misturado com o povo de Israel. E nesse contexto vai haver essa guerra entre Saul, que era o rei de Israel, o filho dele também era, lutava também, que se chamava Jonathan, não é? Contra os pagãos, contra os amonitas, desculpa. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, que é uma leitura até grande,
E esse contexto de guerra, gente, não vale mais para nós hoje. Entendeu? Isso aí era uma guerra lá entre Israel e os pagãos. Tá? O que nós podemos tirar para a nossa vida hoje? A nossa guerra hoje é contra o mal, contra os nossos pecados. Não é? Quem que está sendo treinado hoje para lutar contra a gente? É o demônio. O demônio quer perder, gente, a maioria das pessoas. Por isso que ele faz tanto alarde no mundo hoje. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, desse contexto do Antigo Testamento, dessa guerra entre Israel e os pagãos? Hoje, a nossa guerra hoje é contra o mal. E diz o Papa Paulo VI que esse mal que a gente reza no Pai Nosso é o demônio. Infelizmente, gente, é uma tristeza muito grande. Tem padre dizendo aí que o demônio não existe. Né? Vários padres aí da teologia da libertação aí falando que o demônio não existe, que o demônio não age. Age. O demônio tem poder. Deus não tira o poder do demônio. São Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. O que quer dizer isso? Deus não tira o poder do demônio. Ele continua com poder, mesmo ele sendo expulso lá do céu. Entenderam? Então, gente, é uma tristeza muito grande. Padres dizendo que o demônio não existe. Então aí ele faz a festa. São duas coisas que se dizem muito hoje aí, que o demônio não existe e que tudo é o demônio. Está errado. Está errado. O demônio ele só age com a permissão divina. Nós vamos ver isso no livro de Jó. Quando a gente chegar no livro de Jó, a gente vai entender isso. Entendeu? Então, isso é dois erros graves. Falar que o demônio não existe e falar que tudo é ele. Também não. Muita coisa também, a culpa é nossa. Tá? É a nossa culpa. Então a gente também não pode jogar toda a culpa nele, não. Tá bom? Então, esse é o contexto que eu não vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo. Tá? Nesse capítulo 11 aí, você pode ler, se você quiser, Israel guerreando aí contra os amonitas. Eu só quero pegar aqui um versículo, que é o versículo 6. Deus estava combatendo por Israel, por isso que Israel venceu os amonitas. Diz aqui no versículo 6. Quero pegar um versículo só para a gente ver. O versículo 6 diz assim: quando Saul, que era o rei de Israel, ouviu as palavras do Senhor, o Espírito de Deus caiu sobre ele e ele se encheu de cólera. Por quê? Porque Deus estava com ele para ele poder combater os pagãos e vencer. Então, quando fala aí que o Espírito de Deus entrou em Saul, é para quê? Para que ele possa vencer o inimigo dele. Como eu disse, aí é Deus contra os pagãos, contra os deuses pagãos. Ok? Então o autor sagrado aí coloca como se o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, para nós sabemos que é o Espírito Santo, entrasse em Saul para que ele pudesse vencer lá a batalha, e ele vai vencer. Tá? Então esse Espírito de Deus aí é o Espírito Santo. Hoje nós sabemos, né? Não tinha ainda a revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Foi Jesus quem revelou. Né? Jesus quem revelou a Santíssima Trindade. Mas aqui nós já podemos ter o entendimento, esse Espírito do Senhor, o Espírito, porque a Santíssima Trindade não se separa. Entendeu? Então, o Espírito de Deus aí já entra em Saul para que ele possa vencer lá os pagãos. Aí é um contexto que eu já expliquei de guerra santa entre Deus e os deuses pagãos. E Israel acabou vencendo aí, tá bom? Saul é proclamado rei. Então, depois que ele venceu lá os amonitas, ele foi proclamado rei pelo povo. Ele tinha já sido ungido por Samuel, tá? Ungido do Senhor. Agora ele vai ser proclamado rei pelo povo. Entendeu? Então ele já tinha sido proclamado rei por Samuel, ungido, a unção dele. Agora o povo vai proclamar ele como rei. Então o povo disse a Samuel, depois que ele venceu lá os amalecitas, né? E o Espírito de Deus estava sobre ele. Entendeu? Então o povo disse a Samuel:
Quem eram os que diziam: Saul reinará sobre nós? Dize-nos os seus nomes e os condenaremos à morte. Tá vendo? Então, tudo para eles era um contexto de guerra. Né? Tudo para eles tinha que matar os pagãos, porque só eles eram povo de Deus, só eles eram povo escolhido. Todos os pagãos tinham que eliminar. Era o contexto da época, do Antigo Testamento. Eles não tinham ainda o coração misericordioso que Jesus veio pregar, do amor aos inimigos, né, do diálogo, não. Para eles era tudo assim. Eles eram ainda muito, tinham um coração muito fechado. Eles não tinham ainda aquela misericórdia que nós temos que ter hoje, até com os inimigos que Jesus manda. É um outro contexto, por isso que o Antigo Testamento é mais complicado da gente entender. Era o contexto da época. Lembrando, gente, que estamos aqui muitos anos antes de Cristo. A cultura vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo. Ok? Acho que nem todas, né? Mas pelo menos está melhor do que antigamente. Não é? Mas Saul disse: ninguém será condenado à morte hoje. O próprio rei falou para o povo: ninguém vai matar ninguém hoje. Hoje é dia de festa. Nós já vencemos lá os pagãos, agora nós vamos comemorar. Então o próprio rei, né, teve que colocar um pouco de juízo na cabeça do povo, que nem tudo é guerra. Entendeu? Vamos comemorar, vamos celebrar. Entendeu? Porque neste dia o Senhor realizou uma salvação para Israel. Então, tá vendo? Então, gente, mais importante do que a guerra, do que vencer os inimigos, é a salvação que o Senhor trouxe. Então, a gente não deve se alegrar com a morte de ninguém, nem do seu inimigo. Jesus disse isso: reza pelo seu inimigo, para que ele se converta, para aquela pessoa que mais te ofendeu, mais te magoou. Entendeu? Não fique alegre com a desgraça do outro. Isso é muito triste. Entendeu? O cristão, ele não deve se alegrar com a morte de ninguém, com que o outro está na pior. Mesmo que seja uma pessoa até que você não goste, que tenha te feito mal, reze por ela. Não pague o mal. São Paulo diz isso. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Pagai o mal com o bem. Nós vamos ver isso quando for estudar o Novo Testamento. Então, mais importante é a salvação que Deus veio nos trazer. Entendeu? Depois Samuel disse ao povo: vinde e vamos a Gilgal e renovaremos ali a realeza. Ou seja, né, vai proclamar Saul como rei. Todo o povo se reuniu em Gilgal e lá Saul foi proclamado rei perante o Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão diante do Senhor, e Saul e todos os homens de Israel se entregaram a grandes manifestações de alegria. Então foi tipo uma festa que eles fizeram para proclamar Saul como rei, agora diante do povo. Por isso que quando o Papa é eleito, o povo fica em festa. Né? Quando o Papa morre e vai eleger um novo Papa, você vê que a igreja toda fica em festa. Né? O que acontece? Só para a gente entender como é que acontece hoje. É mais ou menos aqui o que acontecia. Não é? Quando o Papa morre, como que elege um novo Papa? Às vezes ninguém sabe, então eu quero colocar aqui para você entender, aproveitando que o contexto é o mesmo contexto. Tá? Como é que é eleito o Papa? Veja, quando o Papa morre, os cardeais se reúnem, eles têm que se fechar no Vaticano, não pode ter celular, não pode ter interferência de nada, televisão, rádio, nada. Só eles e Deus, e o Espírito Santo. Por isso que o Papa é eleito pelo Espírito Santo. Ali eles ficam trancados, os cardeais, tá? E eles fazem uma votação. Quem que você quer ser? Quem que você quer que seja o próximo Papa, né? O eleito de Deus, aquele que vai governar a igreja. Ali eles fazem uma votação, tá? O Papa, para ser eleito, ele tem que ter 2/3 dos votos. Cada dia, acho que fazem, se eu não me engano, 2 votações por dia, se eu não me engano. Quando não elege o Papa, a fumaça é preta. Quando você vê lá a fumaça no Vaticano preta, não elegeu o Papa hoje. Aí amanhã se vota novamente, mais 2, se eu não me engano, são 2 vezes por dia, acho que de manhã e à tarde. Quando tem uma fumaça branca, elegeu o Papa. Alguém conseguiu lá 2/3 dos votos. Entendeu? Aí eles vão ler lá o nome do candidato. Fulano, não é? Foi eleito Papa. Vai perguntar para ele: fulano, você aceita ser o novo Papa?
Se ele aceita, beleza. Se ele aceitou, maravilha. Vão lá colocar a roupa dele, a vestimenta dele de papa. Não é? Toda a vestimenta papal, ok? E ele tem que escolher o nome. Ele pode ter o mesmo nome dele? Pode, mas 99% deles mudam de nome. Mudar de nome na Bíblia, gente, significa missão. Abraão, Jacó, Israel e vários outros, né? Saulo, Paulo, Simão, Pedro. Inclusive o primeiro Papa, né, mudou de nome, era Simão, passou a chamar Pedro. Então quer dizer, então na maioria das vezes ele escolhe um nome. O último, não é? O Papa escolheu o nome Francisco, em homenagem a dois santos muito maravilhosos da igreja. São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, que era um missionário, que morreu lá nas Índias, né, um grande missionário, e era jesuíta também. E o Papa Francisco é jesuíta. Então ele fez uma homenagem a São Francisco Xavier e São Francisco de Assis, que era um homem também extraordinário, maravilhoso. Aí então ele, né, o cardeal, que eu agora esqueci o nome dele, abre lá a porta do Vaticano, o povo está lá fora, não é? Esperando, igual fez aqui, o povo para aclamar o novo Papa, o novo chefe da igreja. Então o cardeal, que eu esqueci o nome dele agora, fala, já temos Papa em português, né? Em latim, habemus Papa, quer dizer, já temos Papa. E ali ele faz uma apresentação, uma leitura ali breve, e fala o nome do Papa que foi escolhido, o nome do nome dele normal, e o nome que ele escolheu, a nacionalidade dele, de onde que ele é, e ali ele se apresenta diante do povo. Quem já viu aí uma eleição papal sabe o que eu estou falando. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Samuel, então, levou Saul para que ele possa se apresentasse diante do povo como rei de Israel, e ali eles celebraram ali um sacrifício a Deus. Lembrando, gente, que Samuel era profeta, ele era juiz e era profeta, aquele que falava em nome de Deus. Tá? O profeta, ele podia não somente falar em nome de Deus, mas também oferecer a Deus um sacrifício. Tá bom? Só o sacerdote ou os profetas poderiam oferecer a Deus um sacrifício, ok? E aí é interessante, diz aí, ali ofereceram sacrifícios de comunhão diante do Senhor. Isso aí, gente, já é uma prefiguração da Eucaristia. Veja aí, versículo 15 do capítulo 11. Vou repetir. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão diante do Senhor. Olha aí, a Eucaristia, nós chamamos o quê? Comunhão. A comunhão do corpo e sangue de Cristo. Nós comungamos o corpo e sangue de Cristo, o pão e o vinho. Então aqui já é uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que era esse sacrifício de comunhão. Eles sacrificavam lá um animal que representava o próprio Cristo. Tá bom? Então já era uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que depois nós vamos renovar na Santa Missa, que eu já expliquei aqui várias vezes. Tá bom? Depois disso, o que vai acontecer? Samuel, ele vai se retirar, tá? Ele já tinha ungido Saul, e ele deixa o povo, né, ali com o rei. Eles tinham pedido um rei, e ele vai embora, ele vai para uma outra missão, não sabemos para onde que ele foi. E ele deixou o povo sobre a tutela de Saul, era o rei que eles pediram, não foi verdade? Então aqui ele começa a dar algumas instruções para o povo e também para Saul. Entenderam? Tanto para o povo quanto para Saul. Né? Que ele ia embora, ele ia sair dali. Então, antes de sair, ele dá um conselho, ele fala algumas palavras ali para o povo e também para o rei que ele tinha ungido, Saul. Então, esse capítulo 12, eu quero ler com você, porque ele é muito importante. Os conselhos, gente, de Samuel para o povo e para o próprio rei. Tem uma passagem bíblica que agora eu não estou lembrado agora, não sei se é Provérbios, não sei se é Eclesiástico,
eu não sei agora de cabeça, que fala que a gente deve ouvir a pessoa mais velha, a pessoa experiente, a pessoa que é sábia, principalmente os mais velhos. Então, se você ainda tem seu pai, se você ainda tem sua mãe, seu avô, ouça eles. Por quê? Porque eles têm experiência de vida, não é? Então, você deve ouvir os conselhos dos sábios, dos mais velhos. Então, se você ainda tem a graça de ter seu pai idoso, né, ter sua mãe, ter seus avós, você deve ouvi-los, porque eles têm muita experiência para te contar. Tá? E quando é uma pessoa de Deus, mais ainda, um sacerdote mais antigo. Não que os novos não sejam bons, não estou dizendo isso, mas um sacerdote mais maduro, que já passou por, né, já tem muitos anos de ministério, ele já pode te orientar muito melhor do que aquele que está começando, não é? Então, você também pode procurar também um sacerdote mais maduro, que já tem uma experiência maior de vida. Não que os novos não possam fazer isso, tá, gente? Mas estou falando por quê? Porque aqui Samuel, que já era uma pessoa já idosa, né, já era uma pessoa já, vamos dizer assim, experiente, e era um homem de Deus, era um juiz e era um profeta. Então eu quero ler com vocês esse capítulo 12, que ele dá uns conselhos muito bons para o povo, interessante. Ele dá conselho para o povo e para o rei. Entendeu? Então, não é porque é rei, não é porque, né, que também não posso ouvir um conselho. Entendeu, gente? O que é bom, às vezes você pode receber um conselho até de... Gente, o Papa da época recebeu um conselho de Santa Catarina de Sena para voltar para Roma. Já fiz um vídeo sobre Santa Catarina de Sena aqui, eu mostrei isso. O Papa ouviu Santa Catarina de Sena. O Papa Inocêncio III ouviu São Francisco de Assis, que era um homem significante. Um papa, um dos papas mais ricos da igreja, Inocêncio III, ouviu São Francisco de Assis. Agora você tem que ter humildade, você tem que ser humilde. Não queira achar que você também é bambambam, aí também não. Mas por que o Papa ouviu esses santos? Porque eram humildes. Tá? Então você às vezes pode dar um conselho até a uma pessoa mais velha. Entendeu? Às vezes você é mais novo, mas às vezes você tem até mais para oferecer do que uma pessoa mais velha. Às vezes aquela pessoa ali está perdida, não é? Você às vezes mais novo, mas pode dar uma palavra para uma pessoa mais velha. Isso não é regra. Entendeu? Então, olha só que interessante. Então, tem isso aí também. Então, depende do grau, né, de cultura, do grau de... Deus conta muito se a pessoa é uma pessoa de Deus ou não. Porque Deus, né, dá a força, o poder do Espírito Santo para falar palavras certas, corretas, que a pessoa precisa ouvir. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos ler esse capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, que é interessante. Uns bons conselhos que Samuel deu para o povo e para o rei antes de se afastar deles, antes de ir embora deles, tá bom? Então disse Samuel a todo o Israel, tá vendo? Então ele reuniu o povo ali e falou para todos eles: eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, tá vendo? Tudo aquilo que o povo pediu para ele, ele atendeu. E pus um rei a reinar sobre vós. Eles pediram um rei, Deus, né, falou: vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei. Então Samuel deu a eles um rei. De agora em diante, será o rei quem marchará à vossa frente. Então eu vou embora, porque agora vocês pediram um rei, não pediram? Então agora é vocês e o rei. E eu vou seguir minha vida. Ok? Então o rei marchará à vossa frente. Já estou velho, tá vendo? Então, ele já estava ele mesmo reconhecia que ele já estava de idade. Meus cabelos brancos e meus filhos estão no meio de vós. Vivi entre vós desde a minha mocidade até hoje. Olha aí, tá vendo? Então Samuel, ele esteve ali presente junto com o povo desde a mocidade dele. Então isso é um grande ensinamento para nós. A gente deve buscar Deus desde a nossa mocidade, diz o livro do Eclesiastes. Então você deve buscar Deus desde a sua mocidade e permanecer em Deus até você ficar velho. Infelizmente, gente, os nossos jovens fazem a primeira comunhão, fazem o crisma e depois abandonam a igreja, vão embora da igreja. Não,
para você continuar na igreja. Agora, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou trabalhar na igreja? É uma pena que a maioria, 90% dos jovens, não é, que fazem a primeira comunhão e fazem o crisma, pica a mula, vai embora da igreja, mas não é para isso. Não é? Fez a primeira comunhão, fez o crisma, gente, o que eu vou trabalhar na igreja? O que eu posso ajudar? Graças a Deus também tem a outra parte. Hoje, com a renovação carismática católica, tem muitos jovens voltando para a igreja. Tem os encontros de jovem, tem o PHN, tem o Nascer Jovem. Aqui na Matriz tem um grupo só de jovem, Nascer Jovem, graças a Deus. Tem o Golfe, né? Não sei nem se o Golfe ainda existe na Matriz, mas, né, quem é jovem aí participou muito do Golfe antigamente. Então, gente, a gente tem que continuar. A gente tem que ver aonde eu posso me encaixar. É uma pena que a maioria abandona. Você viu? Samuel não. Permaneceu firme em Deus desde a mocidade até a sua velhice. Que a gente possa ter essa graça de permanecer também assim. Aqui estou, deponde contra mim diante do Senhor e do seu ungido. Quem é esse ungido, gente? Saul, o rei. Porque Samuel ungiu ele. Nós vimos na aula passada. Olha o que ele diz aí. Diante do Senhor e diante do seu ungido. Então, gente, eu falei aqui no começo, Saul não foi um bom rei, mas era o ungido do Senhor. Como a igreja também já teve maus papas, a igreja já teve maus bispos, a igreja já teve maus padres. A igreja não esconde isso, mas mesmo assim você deve respeito a eles. Hoje é a mesma coisa. Hoje, gente, está cheio de padres aí que não são tão bons. A gente sabe disso. Mas a gente tem que respeitar. São ungidos do Senhor. Se eles fizerem alguma coisa errada, Deus vai julgá-los. Então, eu estou falando para... Essa semana eu vi uma notícia aí que é muito séria, mas eu tive que rir. Um padre teve que ser afastado pelo bispo. Por quê? Porque tinha uma mulher assediando o padre. A mulher ia na missa só para ver o padre. Disse que estava apaixonada pelo padre. Tanto homem no mundo aí, a mulher estava apaixonada pelo padre. Gente, a gente tem que entender, o padre não é para isso, gente. O padre está ali como um homem de Deus. Tanto homem, não está faltando homem no mundo, não. E você vai se apaixonar logo pelo padre? Entendeu, gente? Então, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que voltar aquele respeito que a gente tinha pelos sacerdotes antigamente. Antigamente se tinha respeito pelos padres, hoje perdeu-se o respeito. As pessoas hoje ficam falando mal, qualquer coisinha ficam falando mal de padre. Entendeu? Então, gente, cuidado, eles são ungidos por Deus. E são homens de Deus. Deixa para Deus julgá-los. Agora, veja, tem padres que deixam a desejar? Com certeza. Com certeza. A começar pela sua vestimenta. Não é? Infelizmente, não é culpa do Concílio Vaticano II. As pessoas culpam o Concílio, mas não é o Concílio. O Concílio proibiu, vamos dizer assim, o padre usar batina fora da missa. Mas o Código de Direito Canônico mandou usar pelo menos cresma, aquele colarinho, para quê? Para identificar o padre. Porque tem gente que às vezes não sabe nem que aquela pessoa ali é padre. Entendeu? Tem padres que vão aí nesses canais de televisão aí que não parece padre. Vocês me desculpam. Vocês veem com roupinha de como se fosse um jovem. Entendeu? Então, outros com as calças apertadas. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Nós temos chapéu. Gente, pelo amor de Deus. O padre, ele tem que saber quem ele é. Então, eu sei que os padres não estão ajudando, mas mesmo assim, você pode até não gostar. Guarda para você. Guarda para você. Não fique metendo malho no padre. O que eu estou falando aqui, gente, eu estou falando... Por quê? Porque é o que eu estou mais vendo aí. O bispo pior ainda. E o papa pior ainda. Veja, você não é obrigado a concordar com o papa em questão de política, em questão de ciência, física, química, biologia.
Tem um monte de gente metendo malho no Papa por causa que ele recebeu lá o presidente Lula. Gente, o Papa é um chefe de Estado. O Papa tem que receber todo mundo. Entenderam? O Papa tem que receber todo mundo. Até pode ser o presidente do Brasil, da Venezuela, quem for lá querer falar com ele, ele tem que receber. O Papa é um chefe de Estado, ele não é só um líder religioso. Entenderam? Então, o Papa não tem partido, o Papa não tem A, B ou C. O presidente anterior, se tivesse querido ir lá falar com o Papa ia receber também. O Papa não tem partido A, B ou C, eu já falei sobre isso aqui. E os pessoal ficam metendo a lenha no Papa por causa disso. Que o Papa recebe o Lula, que o Papa não sei mais o quê. E, gente, pelo amor de Deus, vamos entender as coisas. O Papa quer conversar com todo mundo, quer dialogar com todo mundo. Quer dizer que ele está aprovando. O Papa está aprovando os casais homossexuais. O Papa não está aprovando nada. O Papa está acolhendo. O Papa não quer que discrimina ninguém. Jesus também não discriminou ninguém. Quando aquela mulher estava lá para ser apedrejada, o que Jesus fez? Não deixou que matasse a mulher. O Papa é contra o pecado, mas não contra o pecador. Então a gente tem que parar de ficar julgando o Papa. Você tem todo o direito de não concordar com ele se ele falar alguma coisa de política. Pode concordar, discordar, sem problema nenhum. Você não pode discordar em termos de doutrina. Aí ele não erra. Em termos de doutrina, o Papa não erra. Agora, política ele pode errar, física, química, biologia, ciência. Já fiz aí vídeos aí falando que o Papa errou sobre ciência. Já falei. Entendeu, gente? Então, cuidado com o ungido do Senhor. Cuidado. Entendeu? Tá bem claro aqui. Continuando. De quem tomei o boi e de quem tomei o jumento, a quem explorei e a quem oprimi. Da mão de quem recebi compensação para que fechasse os olhos diante do seu caso. Eu vos restituirei. Eles, porém, disseram: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste em meu poder. E o povo disse: Ele é testemunha, ou seja, Deus. Então Samuel disse ao povo. Antes de continuar, Samuel prestou conta da sua administração como juiz. Além de profeta, ele era juiz, ele julgou o povo. Então, antes de sair, ele prestou contas ao povo. Fiz isso, fiz aquilo, mas não fiz nada de errado, não peguei nada para mim, não estou com dinheiro de ninguém, não estou com nada de ninguém. Vocês podem ver aí que tudo que era para fazer por vocês eu fiz. Não guardei nada para mim. Olha que transparência do profeta Samuel. Né? Queira Deus que a gente também possa fazer isso na nossa vida. Né? Que a gente possa ir desse mundo que ninguém possa falar nada de mal da gente. Né? Que a gente possa ser pessoas honestas. Não é só na igreja não, gente. Lá fora também, no mundão também. Né? Que quando você morrer, que as pessoas possam dizer aí, foi uma pessoa honrada. Não deixou dívida, né? Não deixou isso, não deixou aquilo. Então, quer dizer, Samuel prestou contas ao povo da sua administração. E o povo falou: nós somos testemunhas de que você foi muito bom, um ótimo juiz e um ótimo profeta. Queira Deus que a gente também possa fazer isso. Não é verdade? Então Samuel disse ao povo: foi o Senhor quem suscitou Moisés e Arão e fez os vossos pais subir do Egito. Aí ele começa a contar a história desde lá do cativeiro lá do Egito. Os judeus, gente, eles são muito nacionalistas. Eles gostam muito de contar a sua história. Então, pena que a gente também se perdeu nisso também. O nosso povo brasileiro tem uma história tão bonita. Fomos colonizados aí por Portugal, Espanha, que trouxe a fé católica, e a gente não está nem aí para a nossa história. Fica metendo malho. Entendeu? Não, vamos falar bem. Graças a Deus que nós somos um continente cristão, católico, não é? Nós somos o país ainda mais católico do mundo, graças a Deus. Entendeu? Então o judeu ele é muito nacionalista, ele tem muito orgulho da sua história. E que a gente também possa ter orgulho da nossa história, principalmente da parte religiosa.
Deus fez Moisés e Araão e os fez os vossos pais subir do Egito. Agora, pois, apresentai-vos, vou discutir convosco diante do Senhor todos os benefícios que o Senhor realizou por vós e por vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, vossos pais gritaram ao Senhor, e ele vos enviou Moisés e Araão, que fizeram vossos pais sair do Egito, e ele os instalou neste lugar. Eles, contudo, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e ele os vendeu às mãos dos pagãos, chefe dos exércitos dos filisteus, das mãos dos reis de Moabe, que lhes fizeram guerra. Então aqui ele conta toda a trajetória do povo, né? Que Deus sempre foi fiel e o povo sempre foi infiel, né? Desde a época que Moisés tirou eles do Egito, aí começou a contar tudo que eles viveram até aquele momento ali. Eles gritaram ao Senhor: pecamos, disseram eles, porque abandonamos o Senhor e servimos aos Baal e Astarte, os deuses pagãos. Israel muitas vezes caiu na idolatria, não é? Por isso que Deus abandonou o povo. Agora livrai-nos das mãos dos nossos inimigos e nós te serviremos, né? Eu acho engraçado, depois que eles veem a coisa preta, aí que eles vão buscar Deus, né? Como diz o povo, né? É buscar Deus pela dor, não pelo amor, não devia ser assim. Mas nós somos assim também, a maioria de nós também somos assim. Então o Senhor enviou Jerobabel, Jefté e Samuel, que vos livraram dos vossos inimigos ao redor e habitantes em segurança, ou seja, os juízes. Josué morreu Moisés, morreu Josué, e depois enviaram o juiz, que o último era Samuel, ok? Apesar de tudo, quando vistes o rei dos Amonitas marchar contra vós, vós me dissestes: não, é preciso que um rei reine sobre nós. Então, quando eles vinham, que os pagãos vinham atacar eles ficaram com medo. É onde que eles pediram a Samuel um rei, para guerrear contra eles. Tá bom? É preciso que um rei reine sobre nós. No entanto, o Senhor vosso Deus é o vosso rei. Gente, isso aqui nós precisamos trazer para nós hoje. Deus é o nosso rei. Tá? O nosso rei é Deus. Tá? Então nós não precisamos de mais nada nem de ninguém, a não ser Deus. Deus é o nosso rei, é o nosso tudo, como diziam os santos. Para Deus, só Deus basta. Então, gente, nós temos que parar de buscar essas coisas aí que não tem nada a ver. Agora é reiki, é yoga, é não sei mais o que. Gente, nós não precisamos nada disso. É horóscopo, é não sei mais o que. Gente, nós não precisamos de nada disso. Deus para nós é tudo. Nós temos Deus, nós temos a palavra de Deus, não precisamos de mais nada. Infelizmente, a maioria dos católicos procuram essas coisas, são muito supersticiosos. Eu sou muito católico, muito. Né? Eu creio em Deus, eu creio em Nossa Senhora, no santo, mas acredito em horóscopo. Vai lá fazer reiki, vai lá fazer yoga, não tem problema nenhum, é para mim relaxar. Você quer relaxar? Pega a palavra de Deus, vai meditar um salmo, vai meditar a palavra. Gente, nós não precisamos de nada disso. Nada. Isso não vem do cristianismo, não. Essas coisas que o povo está procurando hoje aí, não vem do cristianismo, não. Vem do budismo. Vem lá naquelas religiões orientais lá. Que acham o quê? Eu posso. O poder da mente. Eu. Tá? Nós não precisamos de mais nada. Deus é o nosso rei. Para mim, Deus basta. A nossa fé é um banquete. Nós temos 2000 anos da nossa fé. Tem gente que não sabe nem a sua fé direito, fica buscando outras coisas. Não conhece nem a sua religião direito. Eu posso ler livro espírita? Eu posso ler um livro protestante? Não. Leia um livro católico. Depois que você tiver consciência da sua doutrina, aí você pode ler, para você saber qual é a diferença de lá para cá. Agora você não conhece nem a sua doutrina direito, vai começar a ler, aí você vai acabar indo para lá. Vai achar que aquilo é coisa... mas aquilo ali não faz mal para ninguém, não é? Deus é um só. Aí você vem com essa conversa fiada.
Entendeu? Então, leia a sua fé primeiro, estude a sua fé. Gente, você vai morrer e não vai estudar a sua fé católica. Vai ler os livros de São Tomás de Aquino, os livros de Santo Agostinho. Você vai levar a vida toda para ler. A Suma Teológica de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, é maior que eu. De teologia de São Tomás de Aquino. Você não vai ler durante a sua vida toda. E você quer ir para essas outras religiões, aprender o quê dessas outras religiões aí? Para quê? Para quê? O que isso vai mudar na sua vida? Nada. O católico não precisa de mais nada, gente. Nada. Só Deus basta, como diziam os santos. Deus é o nosso rei. Não precisamos de mais nada e nem de ninguém. Deus é o vosso rei. Eis agora o rei que escolhestes, que pedistes, eis que o Senhor vos deu um rei. Vocês não queriam um rei? Então agora Deus vos deu, tá aí. Eis agora o rei. Olha só o versículo 14, isso vale para nós ainda hoje. Se temeres ao Senhor, temor de Deus, gente, é um dom do Espírito Santo. Temor de Deus não é ter medo de Deus, ter respeito por Deus. Deus não é qualquer um. Você não pode tratar Deus como você trata as pessoas, não. Deus é Pai, Deus é o nosso Criador, Senhor da nossa vida. Se temeres ao Senhor e o servires, se lhes obedeceres e não vos revoltardes contra as ordens do Senhor. Então, gente, a ordem é de Deus, não é minha nem do Papa. Não pode abortar. Pronto, acabou. Não tem conversa. Não pode fazer eutanásia. Não pode, pronto, acabou. Não tem mais conversa. É Deus quem falou. Não pode adulterar. Pronto, acabou. Não tem mais conversa. Agora o povo fica aí questionando Deus. Entendeu? Não somos nós que fazemos as leis, é Deus quem faz. Agora você quer saber mais do que Ele? Você se acha melhor do que Deus. Ah, eu faço a minha lei. Isso aí eu não aceito, né? Porque eu faço a minha moral. Né? Eu vivo do jeito que eu quero. Então continue assim. Depois vai chorar na cama que é lugar quente. E os servires e lhe obedeceres e não vos revoltares contra as ordens do Senhor, vós e o vosso rei, olha aí, então começando pelo rei. Então, gente, o Papa tem que ser o primeiro a obedecer a Deus. Se ele fizer alguma coisa errada, nós podemos criticar, com respeito, em termos de doutrina. Agora, se ele falar de política lá, o problema é dele, ele pode errar, o problema é dele. Agora, se ele falou alguma coisa em termos de doutrina errada, eu não preciso concordar com ele, mas até para não concordar com ele, eu preciso ter respeito. O vosso rei que reina sobre vós, vós seguireis o Senhor vosso Deus. Tá vendo? E tudo irá bem. Então, gente, segue a Deus, meu filho, que você vai bem. O resto não importa. Segue a Deus, tá? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, você vai ser feliz. Ok? Agora, tem gente que prefere seguir o mundo. É por isso que chora. Mas se não obedeceres o Senhor, se vos revoltares contra as ordens do Senhor, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre os vossos pais. Olha aí, tá vendo? Ou seja, o povo. Não é? Isso vale para nós hoje. Se o povo não segue a lei de Deus, então nós temos que rezar muito pelo nosso Brasil, pelo mundo de uma forma geral, pela nossa cidade. Então a gente tem que botar muito nosso joelhinho no chão pelo nosso país, pela nossa cidade, para que sejam pessoas tementes a Deus. Quanto mais gente temente a Deus, mais bênção. Graças a Deus, a nossa cidade é uma bênção, o nosso país é uma bênção. Não é? Tem seus erros? Tem, mas estou falando em termos de religião. Nosso povo é um povo de fé, graças a Deus. Então, enquanto tiver um justo, Deus segura. Lembra lá de Sodoma e Gomorra, né? Abraão falou, se tiver 10 justos, você vai destruir? Não. Se tiver 10 justos, não vou destruir. Enquanto tiver gente justo na terra, Deus está olhando. Depois que acabar os justos, aí vira Sodoma e Gomorra. Ainda uma vez apresentai-vos e vede esta grande coisa que o Senhor realiza diante de vós. Não é agora, né, o trigo? Pois bem, invocarei o Senhor, e ele fará trovejar e chover,
reconhecei claramente como foi grave o mal que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Tá vendo? Então, Samuel aconselhando o povo, pedir perdão a Deus pelos erros. Se você errou, peça perdão, se arrependa, vá se confessar. Então Samuel invocou o Senhor, e ele fez que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo diante do Senhor e diante de Samuel. Todo o povo disse a Samuel, presta atenção, o povo disse a Samuel, intercede por nós. Olha aí, tem gente que fala que não tem intercessão na Bíblia. O povo pedindo para Samuel interceder. Por que o povo não pediu direto para Deus? Porque sabia que Samuel era um homem de Deus, que conversava com Deus face a face. Então o povo pedia para Samuel interceder por ele. Como é que pode alguém dizer que a Bíblia não tem intercessão? Você pedir a intercessão dos santos não está na Bíblia. Então rasga essa parte. Rasga essa. Está aí. Versículo. Leia aí. 1 Samuel 12, versículo 19. Leia aí. Intercede por nós. O povo pedindo. Teus servos ao Senhor teu Deus. Olha aí. Então não é para pedir direto para Deus. Pode pedir. Mas pode pedir a intercessão dos santos também. Não tem problema nenhum. Para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos a desgraça de pedir um rei para nós. Então, o que o povo está falando? Pede a Deus por nós, para que a gente não morra, ou seja, para que a gente não vá para o inferno. Então, gente, a gente pode pedir a intercessão dos anjos, dos santos e da Virgem Maria sem problema nenhum. Está na Bíblia. Então, rasga a Bíblia. Rasga essa parte. Está aí bem claro. Mas Samuel disse ao povo, não temais, ou seja, não tenhas medo. Cometeste todo este mal, somente não vos afastais do Senhor, mas servi-o com todo o vosso coração. Então Samuel sabia que nós somos miseráveis mesmo, a gente erra mesmo. Errou? Peça perdão, mas serve a Deus, continua firme, mesmo com seus pecados, se arrependa, se confesse, mas não deixe de servir a Deus com todos os teus pecados. Nós somos um povo de cabeça dura mesmo. Não vos afasteis de Deus, pois isso seria seguir o vazio. Olha que coisa linda. Se afastar de Deus, gente, como diz um santo, é aproximar do nosso nada, o vazio. Porque muita gente angustiada, muita gente com depressão, é o vazio. E principalmente o vazio de Deus. Quem não tem Deus não tem nada, gente. Deus é tudo. Eu gosto de dizer essa frase, se está ruim com Deus, pior sem Ele. Entendeu? Então por isso que tem muita gente assim. É seguir o vazio que não serve para nada e não pode libertar. Olha aí, só Deus pode libertar. Pois os ídolos nada são. Os ídolos são os ídolos dos pagãos. Não tem nada a ver com as nossas imagens. Os ídolos dos pagãos. Com efeito, o Senhor não abandona o seu povo por causa do seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quem é o povo de Deus hoje? É a igreja, somos nós. Então, Deus nos ama, Jesus nos ama. Ok? Então, não desistimos de fazer o bem, de servir a Deus, que um dia vem a recompensa. Quanto a mim, infeliz de mim, se eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Aí o próprio Samuel falando que ele mesmo vai rezar pelo povo. Então, nós temos, gente, que rezar uns pelos outros. Tá? Não é só os santos lá no céu, não. Nós podemos e devemos rezar uns pelos outros. É a intercessão. Então, o próprio Samuel falando, ai de mim, né, se eu não orar por vós e de vos mostrar o bom e o reto caminho. Olha aí. Então, a gente tem que mostrar para aquele que está numa vida errada o bom caminho. E o bom caminho é o quê? É o caminho de Deus. Rejeitar tudo aquilo que não é de Deus e seguir a Deus. Temei somente ao Senhor, somente a Deus. Respeito. Claro que você tem que ter respeito pelas pessoas. Estou falando, gente, de forma absoluta. Deus é o absoluto. Eu amo meu pai e minha mãe, eu obedeço meu pai e minha mãe por amor a Deus. Eu amo eu respeito meu patrão, eu respeito por quê? Por amor a Deus.
Então, não estou dizendo que você não tem que amar as pessoas, não tem que respeitar. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está falando. Por amor a Deus, você faz tudo isso. Mas Deus tem que ser o absoluto, o primeiro, o principal. Tá? Temer somente ao Senhor e servir-o na sinceridade do vosso coração. Não serve a Deus com hipocrisia, não. Você tem que estar com o seu coração limpo. Pois vede o que ele fez de grandioso convosco. Olha aí. Então eu tenho que temer a Deus por aquilo que ele é. Não por medo do castigo. Mas se fizeres o mal, vós e o vosso rei perecereis. Então, gente, como diz o Salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então rezemos pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelo mundo de uma forma geral e pela nossa igreja. Que tenhamos santos pastores e dignos ministros, como aquela oração que a gente reza. Senhor, dai-nos dignos ministros e santos pastores. Inclusive eu quero encerrar fazendo essa oração. Eu quero rezar com você aquela oração que a gente reza depois que a gente faz adoração a Deus, tá? Quando a gente faz aquela oração no Santíssimo, a gente faz essa oração, então eu quero rezar essa oração porque eu acho ela maravilhosa. Então eu quero rezar com você, tá? Eu nunca vi uma proibição de se rezar essa oração. Inclusive eu tenho num dos meus livros aqui, ó, Orações de Todos os Tempos da Igreja. Então tem essa oração aqui. Então eu vou terminar a nossa aula de hoje com essa oração. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Agora que eu quero que você preste bastante atenção. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Então, gente, vamos pedir muito pela nossa igreja. Dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Não sei se você prestou atenção na beleza dessa oração. Vamos pedir isso. Dai-lhes santos pastores e dignos ministros, bons padres, bons diáconos, bons bispos e bons papas. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o Papa Francisco, sobre o nosso bispo Roberto Francisco, nosso bispo, né? E todos os bispos do mundo inteiro, sobre o chefe da nação e do Estado, ou seja, o presidente da República, né, o nosso governador, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, independente do presidente que seja, gente, vamos pedir isso. Independente de quem seja, você gostando ou não gostando. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Olha que coisa linda. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, reze pela sua paróquia, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Quantas pessoas nos pedem orações? Né? Rezemos por essas pessoas. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Rezemos, gente, por aqueles que já faleceram também. Né? Não só pelos vivos, mas também por aqueles que já foram. Né? Que a gente não sabe onde estão. Então rezemos por todos aqueles que já partiram deste mundo. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Assim seja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.